Quando tudo dito foi, só uma coisa que importa. Na verdade, eu sempre viver, dedicar-me só a ti. Quando tudo dito foi, todos meus tesouros são nada, só o que fiz por eu amar a ti vai durar para sempre. Tua graça não tem fim. Minhas Amém, amém. Eu queria ler com os irmãos Efésios 5:25. Outro dia alguém me perguntou: pastor, por que Jesus, quando Maria falou com ele lá em Caná da Galileia, sobre o vinho ter acabado, ele falou assim: mulher, que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora. E eu quero falar sobre isso. Eu acho essa passagem tremendamente profunda sobre o Evangelho, e não perceber isso é perder algo fundamental. Então, como a pessoa me perguntou, eu falei assim: olha, eu não vou nem, eu quero falar a respeito disso de uma maneira mais longa. Então, aqui em Efésios 5:25 diz assim: como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Mas a pergunta da pessoa está lá em João capítulo 2, de 1 a 11. Eu não vou ler tudo. Nós sabemos que esse é o milagre inaugural de Jesus, é o início do seu ministério público. Até aqui Jesus viveu uma vida comum, como um carpinteiro, com a sua família. E a Bíblia diz assim, a partir do 1, eu vou ler só até o 3 ou 4, diz assim: e ao terceiro dia fizeram-lhe umas bodas em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho? Disse-lhe Jesus: não. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. E aí sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Seria bom até o 11, mas aqui está bom. Então, que relação isso tem com outro verso que eu li? Como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Então, nós precisamos olhar a vida de Jesus. Não é? Nós aprendemos profundamente, não só olhando o que Jesus ensinou, mas a vida de Jesus. É por isso que nós temos a biografia de Jesus. E nós temos ela diante de nós todos os dias, para nós realmente nos tornarmos experts sobre a vida dele. Então a gente aprende muito, não só olhando para o que Jesus ensinou, mas para o que ele viveu, para a vida dele, para a biografia dele. Nós costumamos ler biografias de pessoas influentes no mundo, não é? Pessoas importantes. Eu já li tantas biografias, mas nada se compara a Cristo no mundo, não é? Nem a biografia ou as biografias que ficaram para nós, de tal maneira que Mateus, Marcos, Lucas e João nos contam a história. O Espírito Santo inspirou eles para nos contar a sua vida e sua morte, suas palavras, suas ações. Você vê, não é só os ensinamentos de Jesus,
mas cada detalhe a respeito dele tem essas 4 vozes, essas 4 versões. Você vai ver coisas num que você não vai ver no outro, você vai ver que algumas coisas aparecem em 3, não aparecem em outros. A gente vai olhando para essa biografia, a gente vê os caminhos de Jesus, as maneiras de Jesus, os sentimentos dele, sua sabedoria, sua graça, sua paciência, seu amor, como ele tratou com aqueles homens, seu poder infinito. Então é como se nós tivéssemos um quadro de Jesus pintado a 4 mãos, para que nenhum detalhe ficasse perdido, para que a gente tivesse uma noção exata. E por que isso, queridos? Por que nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João? Porque nós somos ovelhas, e as ovelhas não devem conhecer profundamente o seu pastor. A pessoa que você deve mais conhecer no mundo é Cristo, porque conhecer Cristo é a vida. Paulo chegava a dizer que para mim o viver é Cristo. Então, o paciente não deve conhecer seu médico, a noiva não deve conhecer profundamente, estar familiarizada com o noivo. O pecador, miserável, salvo, não deve conhecer profundamente o Salvador. Então, os evangelhos, ele nos dá essa biografia, cada um de nós deve entender que a gente aprende muito, não só com o que Jesus ensinou, mas com cada uma dessas coisas da vida dele. Se nós devemos edificar nossas vidas, devemos edificar sobre a rocha. Ele é a rocha, ele é a pedra angular. Como é que a gente vai edificar nossas vidas sobre algo que nós não conhecemos? Se a gente precisa de graça do Espírito Santo para frutificar, nós temos que estar ligado à videira, e ele é a videira. Quem nós devemos procurar para nos consolar? Os amigos falham, mas não só falham, amigos morrem, pessoas que a gente ama morrem. O consolo da nossa vida é Cristo. E quando a gente vai se apresentar diante do Pai em oração, a gente só pode ir no nome dele, a gente não pode ir no nosso nome, a gente não pode ter acesso fora dele. Então, quem nós temos que conhecer mais profundamente do que qualquer outra coisa na vida? Não é? A eternidade é desfrutar para sempre do seu reino, dele como nosso rei. Então pensem, esse milagre é o milagre inaugural de Jesus. Vai começar seu ministério, de Deus que se tornou homem. Como você vê no versículo 11, isso não é apenas um milagre, não é? Isso é um sinal, é o primeiro sinal que carrega todo o peso da inauguração do ministério desse que é filho de Deus e filho do homem. O versículo 11 diz assim: Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, de quem ele era, e manifestou a sua glória. Houve uma manifestação enorme da sua glória aqui. Então é um quadro escolhido por Jesus. Imagine, lá na eternidade, Deus decretou que um dia o filho dele vinha ao mundo, e decretou que quando ele fosse se apresentar ao mundo, esse ia ser o primeiro sinal. Isso por si só nos parece estranho. Isso é uma imagem, é mais do que um sinal, simplesmente é uma parábola. Nesse sinal, eu diria, contém todo o cristianismo. Você compreende tudo que o cristianismo é. É uma maneira de sintetizar na entrada tudo que o cristianismo vai ser. E eu estava lendo um autor famoso, Reynolds Price, um autor americano, professor de literatura da Universidade de Duke, mas um autor extremamente famoso, escreveu quase 40 romances, vários deles famosos, não é? E morreu em 2011, nasceu em 33. E ele está, um dos livros deles, eu estava até lendo uma resenha outro dia num site americano, e um livro que ele escreveu sobre os evangelhos.
Ele escreveu vários romances, mas ele escreveu um livro sobre os evangelhos. Ele faz umas introduções sobre cada evangelho. E ele, esse ensaísta, na verdade o nome dele todo é Edward Reynolds Price. Ele disse que esse milagre, quando ele vai falar a respeito do livro de João, é muito estranho, assim, porque ele diz: olha, é a biografia de Cristo, ninguém é como Cristo, não é? E você espera então o quê? Se ele é o Deus que vê o mundo, você espera que o milagre inaugural dele seja uma coisa assim completamente sensacional, espetacular, inauguração. Normalmente quando a gente vai ver a inauguração de alguma coisa, as pessoas tentam mostrar o máximo na inauguração, né? Ou na pré-estreia. Então ele disse, a única explicação lógica nesse artigo dele a respeito dessa obra que ele escreveu e nessa introdução de João, a única explicação é que isso aconteceu exatamente assim. Ele diz, porque eu sou um romancista, eu escrevi vários livros, eu nunca escreveria um livro em que a inauguração do ator principal da história, ainda mais se fosse assim, com essa importância, fosse isso. Se eu tivesse inventado uma vida para Jesus, ele diz, ele que escreveu 40 livros, né? Eu gostaria de ter certeza que o primeiro milagre fosse extremamente inacreditável sobre todos os aspectos, porque não existiu ninguém como Cristo. Ele diz, eu, por exemplo, nasci quando? Nasci 1933 anos depois dele. Ele dividiu a história. Todos nós estamos envolvidos com Cristo de certa forma, todos os homens, de muitas formas, quer creiam ou não no cristianismo, não é? As nossas vidas são contadas a partir dele, o início e o fim da nossa vida. Então ele disse, eu nasci 1933 anos depois dele. É esse tipo de pessoa que nós estamos falando. Ele na época não sabia quando ia morrer, nós já sabemos que ele morreu em 2011, depois de Cristo. Então você vê, toda a vida dele é contada a partir de Cristo. 1933, 2011, assim é a minha vida, assim é a sua vida. Então, obviamente a primeira coisa que ele faz, ele diz, podia ser andar sobre as águas, ressuscitar vários mortos, fazer algo assim. Em vez disso, você não tem um negócio muito grande, você não tem uma coisa muito espantosa. É uma festa que vai durar 2 dias, 3 dias, mas aí por causa de algum erro ela só vai durar 2. Não é uma tragédia isso. A festa ia durar 3 dias, mas vai durar só 2. Não é nada assim que pena. Se a festa que você vai ia durar tanto tempo e vai ter que durar um pouco menos, você vai dizer, que pena, mas não é nenhuma tragédia. Se você está indo para inaugurar o milagre da pessoa mais importante que já pisou no planeta Terra, de tal maneira que até o tempo nós contamos a partir do nascimento dele, devia ser outro tipo de milagre. Eu inventaria outra coisa, qualquer romancista inventaria outra coisa. Esse foi o primeiro, porque isso aqui é a verdade, está dizendo assim, porque não é uma história, porque não é um romance. Porque se fosse um romance, nós imaginaríamos algo mais impactante do que isso. E pior, aqui diz que isso revelou a sua glória. Então, na verdade, como eu disse, a Bíblia diz que isso é um sinal, e isso mostra quem Jesus é, o que ele veio fazer, como nós recebemos o Evangelho. Como eu disse, esse primeiro sinal contém todo o Evangelho, todo o Evangelho. Então, primeiro, quem ele é?
E há um termo interessante aqui, não é? Todos nós já conhecemos a história. A partir do verso 8 diz: então disse-lhes: agora tire alguns e leve-no para o mestre do banquete. Em outra versão diz: e disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram, e logo o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os serventes que tinham tirado a água sabiam. Chamou o mestre-sala o esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bastante, as pessoas dão o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Então a palavra em grego aqui, traduzida para mestre-sala, na verdade ela nunca aparece no Novo Testamento, a não ser nesse instante. Hoje nós diríamos que é o mestre de cerimônia. Sempre que a gente vai a uma festa, para você ter uma festa interessante, alguém é contratado para fazer a festa acontecer. Sabia a hora que acontece isso, que acontece aquilo. Eu sempre que faço casamentos, acho esse pessoal meio chato, assim. Tu chega, eles já começam a dizer o que você tem que fazer, onde você vai entrar, como é que vai ser, e tem 1000 regras. Normalmente eu escuto tudo aquilo e guardo quase nada do que o mestre de cerimônias diz, mas tem que ter, porque é uma pessoa que está presidindo a festa, para que tudo seja impactante, maravilhoso. É isso, alguém que está à frente. E agora vamos fazer isso, agora vai acontecer aquilo, e depois que acaba a cerimônia, ele continua coordenando a festa. Era esse cara. E a festa agora que ele está coordenando está para cair no maior fracasso, está para ser o maior fiasco, porque algo fundamental faltou. Então Jesus fornece o que é necessário para que a festa seja uma grande festa. Na verdade, Jesus é o verdadeiro mestre do banquete aqui. Ele é o verdadeiro, eu diria, o Senhor da festa. O Senhor da festa. Então, o que Jesus mostra no seu primeiro sinal, no seu cartão de visitas, quando você vai mostrar aquilo tudo que você não é? Dizem que a primeira impressão é importantíssima. Você não pode perder ali a chance de mostrar o que ele está fazendo. Então ele está mostrando o seu cartão de visita. O seu cartão de visita são 150, quase 200 litros de vinho, de um vinho maravilhoso, do melhor vinho possível. Então aquela festa que estava ficando moribunda se torna uma festa incrível. Vai às alturas, se transforma no máximo. Então, por que esse primeiro milagre? É isso que o Price estava dizendo. Nós nunca pensaríamos nesse primeiro milagre. Isso nunca sairia da cabeça de um escritor de romances como eu. Não é só porque isso foi assim mesmo. Então, esse é o sinal. Jesus está dizendo o seguinte: eu sou o Senhor da festa, eu sou o grande mestre da festa, eu é que faço a festa ser festa mesmo. Não é assim? Eu venho em abnegação, eu venho sofrer, eu venho morrer, eu venho ser humilhado no mundo. Se você me seguir, você vai experimentar também algo desse vitupério. Haverá abundância de autonegação, sofrimento, humilhação, mas eu vim como mestre da festa. Apesar disso, esse é o meu cartão de visita, é isso que eu vim fazer. Jesus, em certo sentido, diz nesse milagre que é um sinal, que é uma parábola,
como eu disse, um resumo de quem Cristo é, o que Ele veio fazer e o que é alcançado naquilo que Ele fez. Ele diz: olha, você conhece aquelas histórias de Dionísio, os mitos gregos de Dionísio, das florestas em que os rios são de vinho e tem aquelas festas, aquelas músicas e alegrias sem fim, e dança e folia. Então, isso é coisa de criança perto daquilo que eu vim trazer, perto da alegria, perto da festa que eu vim trazer. Por exemplo, todos nós lemos o profeta Isaías, no capítulo 25, por exemplo, diz assim: nesta montanha o Senhor Todo-Poderoso preparará uma festa de comida rica para todos os povos, um banquete de vinho envelhecido, o melhor das carnes e os melhores vinhos. Nesta montanha Ele engolirá a morte para sempre. O Senhor Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos, e Ele removerá a desgraça do seu povo e de toda a terra. Assim diz o Senhor, e a alegria encherá a terra. Jesus está dizendo: esse sou eu sou o Senhor da festa, eu trago a festa. Todas essas ideias que vocês têm de festa são coisas de criança perto da festa que eu trago, da alegria que eu trago. Jesus está dizendo: olha, de todas as coisas que eu poderia dizer para resumir o que eu vim fazer no mundo, para ser um sumário daquilo que eu vim fazer, eu poderia falar muitas coisas, mostrar muitas coisas, mas a primeira coisa, aquilo que resume melhor, a coisa principal, aquilo que eu vim fazer, eu vim trazer festa para o mundo. Eu vim trazer uma festa inimaginável. Imaginem isso, todas essas lágrimas enxugadas, alegria sem fim, o melhor dos vinhos, é assim que Isaías descreve. Agora, antes que a gente ande um pouco para frente, você vê, não é essa ideia que as pessoas têm do Evangelho, normalmente, às vezes até muitos que se dizem cristãos, porque a maioria das pessoas hoje à noite não estão adorando a Deus, porque a maioria das pessoas hoje no Rio de Janeiro não estão adorando a Deus, não estão junto conosco aqui ou em outros lugares adorando a Deus, porque a maioria está fazendo outras coisas. Eu já ouvi várias vezes as razões das pessoas. Alguém diz: olha, eu quero viver uma vida, eu quero aproveitar a vida. Ou então alguém que às vezes teve até foi criado na igreja, diz: eu tive uma criação, uma educação religiosa e na fé cristã, mas agora eu quero me divertir. Eu estou no Rio de Janeiro, eu estou em 2017, eu quero me divertir. Eu já tive uma educação religiosa. Agora, existe uma parte em você que vê o cristianismo assim, que enxerga o cristianismo assim. É isso que é o cristianismo. Mantenha a vida limpa, ande certinho, seja alguém que faça tudo dentro dos conformes, e assim você vai ser salvo do inferno. É um trabalho duro, é uma coisa difícil. Você abre mão da alegria, você abre mão das coisas, mas é o jeito, porque é assim que você chega ao céu. Você acredita nisso? Jesus dizia: você não entendeu nada do Evangelho. Esse é meu cartão de visitas. Meu cartão de visita é para dizer que vocês estão tudo errados lá fora no mundo, e grande parte das pessoas que estão na igreja, sabe? É como se Jesus dissesse: eu quase não me importo se você me rejeitar, mas se você vai me rejeitar, me rejeite pela coisa certa, não pela coisa errada. Você está rejeitando estupidamente, você nem sabe o que está rejeitando. Você acredita nisso? Você acredita que realmente eu vi o mundo e aquilo que eu vim fazer não foi trazer festa? E você diz que vai ficar distante disso porque você quer alegria, porque você quer divertimento, porque você quer festa.
Você ousa dizer: eu rejeito o cristianismo porque eu quero me divertir. Então você não sabe quem eu sou e não sabe o que você rejeitou. Eu sou o Senhor da festa. Eu sou o mestre de cerimônias da festa. Aquele cara que faz a festa ser festa, que faz ela ser maravilhosa, que organiza. Eu venho fazer o mundo funcionar com vinho, que esse símbolo de alegria, de festa. Você pode me rejeitar, mas pelo menos encontre algo que não seja tão falso para me rejeitar. Eu sou o Senhor da festa, é o que eu sou, e esse é o meu cartão de visitas. Esses quase 200 litros de vinho, do melhor vinho. Essa é a primeira coisa que Jesus quer mostrar. É aquilo que Isaías 25 estava dizendo: eu vou encher essa montanha de alegria, eu vou enxugar de todas as faces as lágrimas. Então haverá brados de alegria, cânticos sem fim, uma festa sem fim. Então é isso que ele é. E quando ele fez o seu primeiro sinal, ele quis mostrar isso. A segunda coisa é o que ele veio fazer. E aqui a gente viu quem ele é, não é? Agora a chave para entender o que ele veio fazer está no verso 24, que é exatamente a pergunta que a pessoa tinha me feito. Diz assim: e faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então pense, Maria foi até Cristo. Parece razoável, né? Parece razoável. O vinho da festa tinha acabado. Isso era uma coisa muito séria, não é? Naqueles dias, casamentos eram coisas muito maiores do que hoje. Tudo girava em torno das famílias, das comunidades que se juntavam. As festas de casamento, por causa disso, duravam 4 dias, 5 dias, uma semana. Era algo muito maior do que hoje. Não era só entre duas pessoas, eram comunidades que se ligavam, famílias, clãs. Então durava muito mais tempo. Era uma coisa que envolvia toda a aldeia, toda a cidade. E acabar o vinho seria muito, muito mais sério do que acabar a Coca-Cola, acabar a bebida no casamento depois de algumas horas. Era algo muito mais sério. Então ela vem a ele. Não é uma coisa ridiculamente insignificante. Ela conhece o poder dele, não é? Ela sabe quem ele é. Ela lembra do que os anjos falaram. Ela sabe que em algum momento ele vai se revelar ao mundo. E em segundo lugar, Maria conhece o seu amor, conhece sua preocupação. Então, era como se ela dissesse: você pode fazer alguma coisa? É terrível, não é? A situação do noivo, da família. E a resposta de Jesus, e é isso que entregou a pessoa, e eu acho que intriga muitos, é uma resposta dura, assim, não é? Ele chama ela de mulher, e é isso mesmo no original. Não chama de mãe, não chama, fala assim. Ele está circunspecto, ele está com os seus sentimentos carregados quando ele diz isso. Não há nada assim doce no que ele está dizendo. E ele diz: mulher, não é chegada ainda a minha hora. O que tenho eu contigo? Então parece áspero. Ao mesmo tempo que parece áspero, parece meio sem sentido, porque na mesma hora que ele diz não é a hora, ele diz assim: então vou fazer um negócio aqui. Quer dizer, você pode ele diz: não chegou a hora, e você entende, não chegou a hora de fazer o milagre. Ele está perturbado. O texto mostra que Jesus está perturbado interiormente, e é por isso que ele está falando assim com Maria a respeito disso. Ele está claramente pensando em outra coisa, ele está claramente com a sua mente em outro lugar.
Sua mente está, eu diria, a milhões de quilômetros daquele casamento, daquela situação, da falta de vinho, da festa. Então, muitas pessoas pensam que eu estou dizendo assim: você está forçando a minha mão, você está forçando a barra, você está forçando eu começar a fazer milagre, mas essa não é a hora ainda, não chegou a hora de fazer milagre, eu não estou pronto ainda para fazer milagre, não está na hora. Mas é óbvio que é estranho, porque imediatamente ele fala assim: não, peraí, é como se Jesus chegasse e falasse assim: olha, não é a hora errada, isso não está no plano. Mas aí depois ele pensasse assim um pouquinho: não, pensando bem, faz o seguinte, vamos ir contrário. Queridos, isso é ridículo, esse é o plano eterno de Deus. Não tem nada acontecendo na história de Cristo, ou na história do mundo, que é por acaso, que dirá o momento inaugural do ministério de Cristo. Isso é o plano eterno. Não tem essa coisa, não é a hora, isso não estava programado, isso não estava no script eterno, mas eu vou fazer. Não era hora de começar, mas vamos começar. Portanto, parece que ele está mudando de ideia, parece que ele está dizendo para ela assim: não é a hora certa, não é a hora de começar nada. E aí depois ele: vamos começar assim mesmo, vamos começar fora da hora. Não está na hora, mas vamos começar fora da hora. Mas o que ele está dizendo não está na hora de um milagre. É por isso que ele vai fazer um milagre, não é? É porque ele está pensando em outra coisa. Como eu disse, a mente de Jesus está a milhões de quilômetros daquele lugar, daquela festa, daquele casamento, daquele problema do vinho. Ele está pensando em duas coisas, e aqui estão elas. A primeira é bastante fácil. Se você é solteiro, quando você é solteiro e você vai a um casamento, em algum momento no casamento, você tende a pensar, e às vezes para uns isso é mais doloroso, para outros não, depende da época, do tempo, sei lá. Você tende a pensar, quando você é solteiro e está num casamento, que você tem de pensar no seu próprio casamento, que um dia você vai casar também, ou não. É por isso que eu falo que às vezes pode ser triste. Pessoal, sempre um solteiro num casamento está pensando: poxa, que lindo, que maravilhoso, um dia eu vou casar também. Será que eu vou casar? Eu vou casar. Como é que será o casamento? Vai ser bom? Vai ser... Você pensa, e você pensa em seu próprio casamento. E quando você faz isso, é óbvio que você não está ali. A sua mente vaga para distante daquele casamento, para o seu próprio casamento, em algum lugar, no tempo. Como será meu casamento? Será que eu vou ter um casamento? E se eu tiver um casamento, como é que ele será? Como é que será a cerimônia? Às vezes a pessoa pensa até com quem será. Às vezes a pessoa já tem com quem vai ser. Às vezes não. Você está pensando naquele tempo, naquela outra hora. E Jesus, se está pensando em seu casamento, nós sabemos, temos uma compreensão do dia do seu casamento, e percebemos então por que o seu espírito está agitado, porque o seu coração está circunspecto, porque ele está, porque a sua mente está tão distante dali. O Antigo Testamento nos diz, os profetas nos vão dizendo há centenas, há séculos, que Deus quer ter um relacionamento conosco, que o plano eterno de Deus é ter um relacionamento conosco muito maior do que simplesmente um de rei para com seus súditos. Ele é rei e nós somos seus súditos, mas o relacionamento que Ele quer ter conosco é maior do que isso. O relacionamento que Ele quer ter conosco é maior do que o relacionamento que um pastor tem com ovelhas. A metáfora do pastor com ovelhas diz algo sobre o relacionamento que Deus tem conosco,
Mas os profetas dizem que o relacionamento que Deus quer ter conosco é algo maior do que o relacionamento que o pastor tem com as ovelhas. Na verdade, é maior do que o relacionamento que pai tem com o filho. Pais têm com filhos. Eles nos dizem repetidas vezes no Velho Testamento que Deus quer se relacionar conosco como um marido e uma mulher. Como marido e a esposa. Ele quer nos conhecer e nos amar e se unir a nós tão profundamente quanto um marido se junta à sua esposa. Essa é a imagem das imagens. É assim que o mundo começa e é assim que ele vai terminar. É isso que expressa mais profundamente o que é o anseio da relação que Deus estabeleceu conosco. Nós começamos o culto lendo: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou para ela como igreja gloriosa, como sua noiva, como sua esposa. O que vem antes é: marido, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. Não é? Essa é a imagem. Portanto, durante todo o Antigo Testamento, Deus se caracteriza continuamente como nosso noivo, esposo, que se entregam como uma noiva e o noivo fazem no casamento. Então nós sabemos que Jesus tomou isso em sua própria consciência, essa consciência profética. Por exemplo, em Mateus, diz assim: por que as pessoas perguntaram a Jesus, por que os discípulos de João, eles ficam jejuando e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu assim: os amigos do noivo jejuam quando o noivo ainda está com eles. Eu sou o noivo, eu sou o noivo, então não tem jejum enquanto o noivo está junto. E se você for realmente apenas um capítulo na frente desse capítulo que nós estamos lendo, capítulo 2 de João, você vai ver João Batista, está todo mundo indo embora e deixando João Batista. João Batista está ficando sem ninguém. Todos os seguidores de João Batista estão indo atrás de Jesus, estão seguindo Jesus. Ele mesmo, quando viu Jesus, disse: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele direcionou as pessoas a Cristo. Nós sabemos como André, o irmão de Pedro, correu para Jesus, e as pessoas falaram com João: todo mundo está indo atrás de Jesus, todas as pessoas estão indo atrás de Jesus, estão deixando você. E a resposta de João Batista é exatamente essa, não é? Ele diz: olha, por que as pessoas ficariam com o amigo do noivo? A noiva vai embora com o noivo, a noiva corre junto com o noivo. Vocês esperavam que a noiva ficasse comigo, que sou amigo do noivo? Eu sou o noivo. Vocês estão achando estranho que todo mundo foi com o noivo? Ele diz assim: vós mesmos me sois testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas eu sou o enviado adiante dele. Aí no 29 ele diz: aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, que é o que eu sou, amigo do esposo, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e que eu diminua. O amigo do esposo fica feliz quando vê a noiva se juntando com o esposo. Eu, como amigo do esposo, vim preparar as coisas para esse casamento. Agora todo mundo vai em direção a ele, porque ele é o noivo. A esposa vai em direção ao noivo. E eu fico feliz com isso. Agora importa que eu diminua e que ele cresça. Ele é o noivo. A noiva não tem nada comigo realmente, ela não tem que vir atrás de mim, e sim ir atrás dele. Então o escritor do Evangelho de João, no final do livro de Apocalipse, o mesmo escritor que é João, né, ele descreve para nós que Jesus está pensando nesse casamento. Era nesse casamento que Jesus estava. Quando eu falei que a mente dele está a milhões de quilômetros, é porque Jesus está pensando no seu próprio casamento. Em Apocalipse 21:2 diz assim: e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus
descia do céu adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Ou seja, uma noiva preparada, linda, vestida para o seu marido. E a Bíblia diz: bem-aventurados aqueles que são convidados para a festa de casamento do Cordeiro, para a ceia. O que Jesus está pensando é o dia do seu casamento. E ele está pensando no dia em que as pessoas dizem, quando se casam: tudo que é meu agora é seu. Nós somos uma só. O nosso destino está ligado para sempre, e eu vou te amar, e vou viver para te amar e ser amado por ti. Então, Jesus está pensando nisso. Naquele dia, né, no dia desse casamento que Jesus está pensando, que João está descrevendo em Apocalipse, será a consumação de todas as consumações. Você já ouviu falar isso? O casamento foi consumado, não é? O casamento foi consumado, a união final, o abraço final. Haverá aquele dia, naquele dia, nas bodas do Cordeiro, a consumação das consumações. É a festa de casamento que vai encerrar todas as festas de casamento. Na verdade, vai encerrar todos os casamentos, porque para isso os casamentos foram criados. Deus criou o casamento só para apontar para esse casamento final, só para ser a amostra do que na verdade era o plano de Deus. E é isso que Jesus está pensando. Mas isso não é tudo que ele está pensando, não é? E quando nós pensamos em nosso casamento, quando somos solteiros e vamos a um casamento, nós estamos pensando sobre o nosso futuro, o próprio futuro. E a razão porque às vezes nós ficamos preocupados é porque talvez nossa idade já esteja numa idade, talvez a gente pense: será que eu vou casar? Ou será que eu vou achar a pessoa certa? Ou se eu achei essa pessoa, mas será que a gente vai conseguir casar? E será que vai ser feliz? Nós não sabemos. Quando nós estamos pensando sobre o nosso casamento e somos solteiros numa festa, nós não sabemos exatamente como as coisas serão. Então isso pode ser algo que nos assuste de alguma forma, mas Jesus sabe. Então, por que ele está agindo tão perturbado, tão abrupto? Mulher, ainda não é chegada a minha hora. Porque ele está claramente sobre uma quantidade de estresse, eu diria, quando a sua mãe fala sobre isso. Porque ele não está pensando apenas sobre o casamento. Ele não está apenas pensando no seu próprio casamento. E é fácil provar, mostrar isso a vocês. Ele está pensando o que será necessário para ele fornecer o vinho do casamento dele, o vinho da festa. Veja, isso é a única maneira de você compreender o que Jesus diz, não é? Ele diz: a minha hora ainda não chegou. No versículo 4, disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Agora, o livro de João, essa expressão sempre é sobre a morte de Cristo, sempre é sobre derramar seu sangue, o tempo todo, nenhuma vez é diferente. É a minha hora, para esta hora eu vim. Por exemplo, João 7,30, procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. João 8,20, essas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. 12:23, por exemplo, e Jesus lhe respondeu dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Ou no 13:1, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo que havia chegado a hora. Sempre no livro de João, quando fala a hora, para esta hora eu vim. Quando Jesus percebeu que havia chegado a hora, ele mostrou no seu semblante a firme determinação de ir para Jerusalém morrer. Ele veio para este mundo para morrer, e isso é chamado da sua hora. Então ele não estava pensando só no seu casamento, ele estava pensando em de que maneira o vinho do casamento, para o casamento dele ser realidade, teria que ser trazido à existência.
a hora significa a morte dele. Então agora escute. E eles precisam de vinho para a festa do casamento. E ele diz: não é minha hora de morrer ainda. Agora, você não entenderia nada se você não percebe que ele está olhando para o futuro. Não é? Ele não estava dizendo, não é hora de fazer um milagre. Ele vai fazer um milagre. Não é? Ele não está falando sobre fazer vinho. É porque o vinho que ele está em sua mente, a sua hora, para criar este vinho, ele não precisa morrer, o vinho daquele lugar onde ele estava. Mas ele não estava falando sobre aquela festa de casamento. Ele não tem que morrer para criar vinho naquela festa de casamento. Ele só tem que mandar encher de água e transformar em vinho. Então, quando dizem, olha, eles não têm vinho para o banquete de casamento, o que ele está dizendo, o que está em sua mente é: a única maneira que eu tenho para trazer, para produzir o vinho da festa do meu casamento, a única maneira que eu vou ser capaz de me unir com a minha noiva, isso que esse casamento aqui simboliza, isso que todos os casamentos simbolizam, é eu passar pela minha hora, é eu passar pela minha morte. E para deixar isso mais claro, não é assim, para nós, veja a maneira como ele escolhe para transformar água em vinho. A Bíblia diz que ele usou, assim diz o versículo 6, estavam ali postas 6 talhas de pedra, que era usada para a purificação dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Ou seja, os judeus faziam lavagem cerimonial para ficarem puros diante de Deus. É nesse lugar de lavagem cerimonial e de ficar puro diante de Deus é que a água vai se transformar em vinho. Esse é o propósito da hora e do sangue dele. Não é? Aquilo era só um símbolo na antiga aliança de que nós somos pecadores, temos impurezas morais e precisamos ser limpos se tivermos que ter comunhão com Deus. Isso não podia ser mais claro. Jesus transformou esta água em vinho exatamente naquelas vasilhas que simbolizavam na antiga aliança. Foi revelado pelo Pai para lembrar como nós devíamos ser purificados um dia pelo sangue dele, pelo sangue do seu Filho. Todas as coisas para o que apontavam. Então Deus estava através de quando Jesus transformou essa água em vinho, estava em sua mente fatos lá atrás. Por exemplo, quando Moisés no Egito transformou água em sangue, aquilo foi uma maldição, porque agora Jesus vai transformar água em sangue, vinho apontando para o seu sangue, mas isso faz o oposto daquilo lá. Quando a água lá se transformou em sangue, aquilo acabou com a vida, porque não havia como as pessoas se alimentarem. Mas agora, quando ele transformar a água em vinho ali, ele está olhando ele está pensando em seu casamento, na sua hora, que ainda não chegou, e nisso, o sangue, a água que se transforma em sangue, naquele sinal que ele vai fazer ali, está apontando para o oposto da maldição, mas sobre o fim da maldição. Na última ceia ele pegou o vinho e disse: este é o meu sangue, que é derramado por vós. Quando vê o vinho, Jesus pensa no sangue. Você vê no Antigo Testamento, no Egito, era uma maldição, eles morreram por falta do que beber. Agora ele transforma a água em sangue, o vinho simbolizando o sangue, para transformar a bênção e maldição, usando aquelas vasilhas de purificação cerimonial,
Portanto, é assim que Jesus está agindo. Certa vez eu vi um velho puritano pregando, lendo, né, um sermão, dizendo: olha, Cristo está sentado no meio de toda aquela alegria, saboreando a tristeza que vem. Ele diz: o meu casamento está chegando, não é a minha hora, mas no meu casamento, para que haja vinho, eu vou ter que tomar o cálice da maldição. É por isso que eu disse que a mente de Jesus, você vai estar a milhões de quilômetros daquele lugar. É por isso que ele disse: mulher, não chegou a minha hora. Sabe por quê? Porque não há nenhuma maneira de Jesus pensar como dar um copo do vinho da alegria para sua noiva, sem pensar na taça que ele tem que beber, sem pensar no copo que ele vai ter que beber, no cálice. Se ele vai festejar conosco um casamento um dia, se vai haver essas bodas do Cordeiro, se vai haver aquele casamento para o qual todo casamento aponta e a razão pela qual ele foi criado, se nós vamos beber do rio da graça de Deus, nosso casamento, nossa grande festa de casamento, para isso ele vai ter que passar pela hora, para beber um dia o copo da alegria conosco, o cálice da alegria conosco. Ele terá que beber o cálice da justiça eterna de Deus, Então, você vai ver um dia ele suando sangue quando estiver diante desse cálice. É aí que está a sua mente, na sua hora. Jesus está sempre focado naquilo que ele veio fazer. Você vai ver que cada enterro, de alguma maneira, ele está apontando para a cruz. No casamento, como aquele casamento, o casamento foi criado para apontar para as bodas do Cordeiro, ele está lá, mas ele está pensando: para que essas bodas aconteçam, a minha hora tem que chegar. Não vai ser assim, transformar água em vinho, não é? Então, como eu disse, esse puritano estava pregando. Ele disse: olha, se você não entende o inferno, você nunca vai entender o amor de Deus. Pense no lugar onde Jesus fala, como ele não só acredita no inferno, mas como o inferno é algo visceralmente desesperador para Cristo. Ele diz assim, Mateus 10, 28: e não temais aqueles que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então esse puritano diz: olha, ele estava conversando com pessoas que iam ser mortas assim. Essas pessoas com que ele está falando, os apóstolos, os discípulos, ele sabia que eles seriam o quê? Empalados, crucificados, como tantos cristãos naquele dia furavam a cabeça deles vivos e derramavam chumbo derretido. Jesus está falando para pessoas que iam passar por horrores terríveis, que iam ser crucificados. Jesus está dizendo: olha, saiba que todas essas coisas, isso não é nada, isso é um piquenique em comparação com o que é ser rejeitado por Deus, abandonado por Deus. Se vocês tiverem que temer alguma coisa, temam isso, temam o inferno. Isso é que é o inferno. A alma de vocês foi construída para Deus, e ser cortado de Deus é infinitamente pior do que alguém te pendurar numa estaca, te crucificar, ou te jogar chumbo quente na sua cabeça, dentro do seu cérebro. É infinitamente pior. Agora, disse o puritano pregando, visto que a relação que Jesus tem com o seu Pai é infinitamente mais íntima do que a nossa separação de Deus é o inferno. É o que Jesus diz, é a pior coisa, é esse horror. Mas visto que a relação dele é uma relação eterna, é a Trindade Santa.
Então, visto que a relação dele é infinitamente maior do que a nossa, portanto, o inferno dele foi infinitamente pior do que o nosso, porque Jesus ser separado do Pai é infinitamente pior do que você ser separado do Pai, de tal maneira que a junção do inferno da humanidade inteira não chega nem perto do que foi o inferno de Cristo. O inferno de toda a humanidade não vai chegar perto do que foi o inferno de Cristo. O inferno dele é infinitamente maior do que o inferno de todos nós juntos, porque ele é um com o Pai. Por toda a eternidade ele seria abandonado, e ele se senta lá no meio daquela alegria, daquela festa, e o que ele está pensando é que a única maneira de o dia do seu casamento acontecer é através da sua hora. É sobre isso que ele está na mente dele. Ele está dizendo para a mãe dele: não é chegada a minha hora. É isso que ele veio fazer. É por isso que João diz que é um sinal tão glorioso. Como eu disse, nesse primeiro sinal há todo o evangelho. Ele sorve isso. Essas pessoas só terão a minha alegria através do meu inferno. Só haverá um casamento e só haverá alegria para essas pessoas tomarem o cálice, a minha noiva, através do meu inferno infinito. Do inferno que é pior do que a junção do inferno da humanidade inteira para sempre. Porque eu e o Pai somos um. Não é que eu fui criado para o Pai como vocês foram criados para Deus. E como vocês foram criados para Deus, quando vocês forem separados dele, será um inferno. Mas eu não fui criado para o Pai. Eu e o Pai somos um. E eu vou ser separado dele. E o inferno do mundo inteiro junto não chega. É infinitamente menor do que o meu inferno. Essa é a minha hora. Esse é o meu cálice. É por isso que Jesus disse que eles não deviam temer quem mata o corpo, mas soa sangue e perde morrer. É óbvio que ele não estava assim porque iam matar ele, porque iam fazer coisas no corpo dele. Isso ele tinha dito para eles, que eles não deviam temer. Mas era o inferno de Cristo. O inferno de Cristo foi o pior inferno de todos os infernos. É o inferno que é a junção do inferno de todos os homens que vão para sempre estar no inferno, nunca vai chegar perto do inferno que ele experimentou. Essa é a hora. É por isso que ele está assim. Ele sabe, para que haja vinho na minha festa, para que haja o meu casamento, a minha hora vai chegar. E ele não podia pensar na sua hora sem ficar circunspecto, sem pensar nesse inferno eterno, para que você bebesse o cálice da salvação, para que houvesse as bodas do Cordeiro. E o que realmente ele oferece? O que ele oferece? Então você vê, junte as duas coisas. Ele, aqui você vê, ele é o mestre da festa. A festa ia ser um fracasso. Ele foi lá e ele proveu o vinho, ele mostrou o que é o reino dele, o que ele veio fazer. Ele veio trazer a festa. Em segundo lugar, ele mostrou que ele é o noivo. Ele é o verdadeiro Senhor da festa e ele é o verdadeiro noivo do seu coração. Se você juntar as duas coisas, agora você tem o que ele te oferece, o que ele oferece para mim, o que é o verdadeiro cristianismo. Então, por que a Bíblia continua caracterizando continuamente a salvação como vinho, como tomar vinho? Ou a Bíblia fala continuamente sobre o cristianismo como uma festa, ou bodas do Cordeiro. Ou, por exemplo, Mateus 8, que diz assim: muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão seu lugar, os seus lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. O que Jesus está dizendo é interessante. Ele não está dizendo quando o reino começar vai ter uma festa. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que o reino é uma festa, é um banquete sem fim, é uma festa. Agora, isso é impressionante. A Bíblia continuamente está empurrando sobre nós a linguagem de experiência sensorial quando se trata do nosso relacionamento com Deus. Por exemplo, o Salmo 38, verso 8 diz assim: ó, prove e vê que o Senhor é bom. Prove, experimente, como você prova comida, prove e vê que Ele é bom.
Foi para isso que Deus criou essas coisas, para que a gente tivesse metáforas perfeitas daquilo que Ele é de verdade. Agora, os leitores dos Salmos, os judeus e nós, sabemos que Deus é bom. É claro, nós sabemos, Deus é bom. Eu sei que Ele é bom. Mas não é isso que o autor está falando. Ele está dizendo, prove que Ele é bom. Não é saiba que Ele é bom. Uma coisa é você saber que Ele é bom, outra é provar que Ele é bom. A Bíblia está sempre apelando para essas experiências sensoriais, de provar, de ver. Por exemplo, Salmo 119, ele diz assim: abra os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Todo mundo podia abrir e olhar para a lei, mas ele diz assim: abra os meus olhos, me dê essa experiência sensorial, não é? Ele está sempre usando essas metáforas para me ver. Abra os meus olhos. Isso é mais do que ler, porque ler todo mundo pode, ele já lia, ele está pedindo outra coisa. Quando ele diz, abra os meus olhos, ou quando ele diz, prove e vê. Então há um sermão de Jonathan Edwards, que é um dos meus preferidos, uma divina e sobrenatural luz, que há anos atrás teve um impacto enorme, assim, a minha vida. Tudo que Jonathan Edwards escreveu, pregou, é assim, né? E ele diz que a Bíblia insiste continuamente em usar a experiência sensorial. Por quê? Ele diz, não basta que você saiba que Deus é bom. Deus está dizendo, eu quero que você prove que eu sou bom, que você experimente. Não basta conhecer a bondade de Deus, o poder de Deus, a santidade de Deus, o amor de Deus. Você deve provar, você deve ver. Não basta você dizer, a palavra de Deus é maravilhosa. Não. Abra os meus olhos para ver as maravilhas. Não é para dizer, realmente isso aqui é maravilhoso. Não. Para que meu coração sinta as maravilhas. Abra os meus olhos. Eu quero sentir. Está sempre usando essa experiência sensorial. Jonathan diz, olha, isso é continuamente, a Bíblia faz. Por quê? Porque o convite do Evangelho é nada menos do que esse convite. Vocês são convidados para experimentar Deus. Experimentar Deus. Quando você se converte, Jonathan diz, o teu coração ganha uma nova capacidade sensorial. Sabe como existe visão, paladar, tato? Então, o coração do cristão, o novo coração, ele ganha uma nova capacidade sensorial. É isso que Jonathan está dizendo, que empurra você para além do conhecimento da bondade de Deus, do conhecimento do amor de Deus, do conhecimento da sabedoria de Deus. Você experimenta essas coisas, você prova, você vê. Então Jonathan diz assim, há uma diferença entre crer que Deus é santo, bom, gracioso, e ter um novo sentido no coração da beleza e doçura dessa santidade e graça. Aí ele dá um exemplo. A diferença entre crer em Deus, que Deus é gracioso, e provar que Deus é gracioso, é tão diferente quanto ter uma crença racional de que o mel é doce e ter um sentido real da sua doçura. Ele diz, está vendo a diferença? Quando eu prove e vê, é essa. Você pode dizer, não, eu acredito que o mel é doce. Você acredita mesmo. Ele é doce, eu acredito que ele é doce. É a coisa mais doce que existe. Jonathan diz, mas isso é diferente. Crer que o mel é doce é diferente de botar o mel na boca e sentir sua doçura. Ele diz, quando você ganha um novo coração, você ganha essa capacidade de sentir a doçura. Você não só sabe que Deus é bom, você prova que Deus é bom. A diferença é essa, entre ter certeza absoluta, racional e acreditar que o mel é doce, e outra coisa é você botar o mel na boca. Então você sente, você prova. Qual é o ponto? O que é o cristianismo? Você não é convidado a assinar uma série de crenças e dizer que eu acredito nisso, eu acredito naquilo. Você não foi convidado a obedecer um conjunto de regras. Você foi convidado para uma festa.
para uma festa. Vocês foram convidados não apenas para conhecer a bondade de Deus, conhecer a santidade de Deus, conhecer o poder de Deus, conhecer o amor de Deus, mas vocês foram chamados para experimentar a beleza, a amabilidade, a glória, a doçura. Agora você pode dizer: o que é isso, pastor? A respeito do que nós estamos dizendo? Sobre o que Jonathan está dizendo? O que é isso? O que é experimentar isso? Ele diz em seu sermão: qual a diferença entre crer, conhecer e provar? É ter esse novo sentido no coração, essa nova capacidade, essa nova habilidade, em que você não só crer que essas coisas são verdades, elas são esmagadoramente adoráveis para você. Você sente elas, você prova elas, você não só crê nelas. O apóstolo Paulo dizendo assim: o amor de Cristo é maravilhoso. Não, o amor de Cristo me constrange. Você vê, ele está experimentando o amor, de tal maneira que ele diz: eu não posso deixar de, da mesma maneira, quando eu boto o mel na boca, eu não posso deixar de sentir a doçura, eu não posso deixar de sentir o constrangimento do amor. Eu não só creio. Ou seja, como um cego de nascença, se um cego perguntar para você qual é a diferença entre a cor vermelho e azul, como é que você explicava para o cego? Se o cego falasse assim: é a diferença entre um saxofone e uma flauta, eu poderia dizer: tem alguma coisa a ver. Eu diria que o som do saxofone é mais vermelho, né? mais quente. Aquele som rouco do saxofone tem mais de vermelho. A flauta tem algo mais do azul, assim. Mas vamos ser sinceros, o cara não está entendendo nada, de fato, o que é. Você vê, você não tem como, com uma experiência sensorial, explicar exatamente a outra. O jeito era o cara realmente enxergar. Então você pode até achar: olha, tem uma coisa a ver, eu acho que o sax é mais vermelho e a flauta é mais azul. O que Jonathan está dizendo é que quando você recebe o Espírito Santo e o novo coração, isso te move de um reino para outro reino, e você recebe uma nova capacidade, entre aspas, sensorial. Então ele fala sobre a degustação do vinho que Jesus oferece. E você agora não sabe que Deus é bondoso, você sente a bondade de Deus. Se eu falasse se as pessoas acreditam na bondade de Deus aqui hoje, todo mundo acredita, mas não é sobre isso. Qual é o primeiro passo para mim saber, então, pastor, se eu estou sentindo e não só crendo? Primeira coisa é sobre degustação. A primeira coisa sobre degustação é que você sente fome disso, não é isso? Quando você degusta coisas, você sente vontade, você sente desejo. Essa é a diferença só de crer que o mel lá, e de repente alguém que já provou mel, você sente vontade de comer mel, você quer mais mel, você sente necessidade. Essa é a primeira evidência de que você tem esse novo aspecto no teu coração, que os novos corações têm. O primeiro passo é esse novo sentido sensorial do coração. Você começa a desejar. Você não só crê na bondade de Deus, você deseja a bondade de Deus. Você não crê nas maravilhas, você abre os meus olhos para me ver, você deseja elas, você quer elas. E você fica infeliz se você não tem. Quando você gosta de chocolate, as suas pupilas gustativas já provaram chocolate, e você não tem chocolate, você fica com vontade de comer chocolate. Se você não tem chocolate, você fica triste. Eu tenho que comer chocolate, meu Deus. É isso que ele está dizendo. Essa é a evidência. Você deseja profundamente experimentar mais do amor de Deus, da bondade de Deus. E quando você não tem, você fica triste. E você tira tudo da tua vida que vai atrapalhar de você ter, porque você tem que ter. Você vê, eu estou tendo que usar uma linguagem sensorial, mas é porque é o único jeito.
Quando Jonathan diz que não há como explicar isso, a menos que você tenha passado por isso, ele está fazendo o melhor que ele pode. Em segundo lugar, você começa a se deliciar. Não só você sente vontade de comer o chocolate, como você sente falta e fome de ter chocolate, mas quando você prova, você acha maravilhoso. Você começa a deliciar. Você não acredita apenas que existe uma coisa chamada chocolate, que é maravilhosa, que é marrom, que é feita de cacau. Tudo isso você pode acreditar, mas diferente isso. Você começa a se deliciar. Se torna doce para você e te satisfaz. Quando você come, você fica satisfeito. Ah, que maravilha. É isso que eu queria. Isso começa a te oprimir. Começa a fazer o que Paulo falou. O amor dele me constrange. O amor dele me impulsiona. O amor dele é igual o chocolate, é um combustível. Então, o amor dele é um combustível na minha vida. Eu fico energizado. Se eu ficar sem o amor, eu fico com fome. Eu busco, eu quero. E quando eu provo, eu acho delicioso. E quando eu acho delicioso, isso me enche de energia. Jonathan está dizendo, essa é a verdade de que você tem um coração novo. Você começa a dizer, o amor de Deus para mim supera o que as pessoas dizem de mim. Portanto, se ninguém mais me amar, eu estou satisfeito. A sabedoria de Deus, eu provei ela. Portanto, eu não vivo mais ansioso. Não é que eu creio que Deus é sábio. Esse crer só faz eu continuar com um monte de medos. Eu creio que Ele é sábio, mas será que ele vai ser sábio amanhã? Será que não vai dar tudo errado? Quando você prova a sabedoria de Deus, você então descansa, porque você prova. Aquilo te energiza, aquilo te capacita, aquilo faz você provou a sabedoria de Deus, você diz como Paulo, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Você vê, ele provou a sabedoria de Deus. Ele não só diz, não, acredito que Deus é totalmente sábio. Não é isso. A misericórdia de Deus supera o que as outras pessoas estão dizendo para você. Por isso, você não tem vergonha. Por isso que Paulo diz, olha, o mundo nos considera um lixo. E eu não considero isso problema nenhum para mim. Que ele provou a misericórdia de Deus. Jesus oferece o vinho da festa, uma sensação poderosa, uma experiência de sentido de Deus, de experimentar Deus. Não apenas um conjunto de crenças que me fazem cristão. Mantenha a sua vida limpa, não faça isso, o namoro cristão é assim, o casamento cristão é assim, o cristão não faz essas coisas, o cristão não faz aquilo. Não é isso. Em segundo lugar, esse milagre não é só essa sensação poderosa, experimentar, é a complementação de tudo. Eu talvez tenha visto isso mais do que as outras pessoas. Quando o noivo está esperando a noiva, né, e a noiva chega. As noivas são todas lindas, assim, porque bota aquela roupa, maquiagem, não sei o que, noiva fica linda, não é? E o noivo está ali esperando. Vocês experimentaram isso uma vez ou duas, porque às vezes é padrinho, mas a gente, pastor, fica junto com o noivo, vendo a noiva chegar, entrar um monte de vezes na vida. A gente experimenta mais isso do que todas as pessoas, não é? E então, o noivo quer sair lá e pegar a noiva no corredor. É linda. O que ele está dizendo é o seguinte: Jesus, eu sou arrebatado por você, se você é minha noiva. Eu mal posso ficar parado. Eu tenho vontade de ir no corredor. Eu estou prometendo vir dessa recepção de amor infinito, de desejo infinito, de como eu te amo. E quando você sabe disso, você experimenta isso, quando o Espírito Santo traz ao seu coração isso, não apenas você conhece sobre isso, acredita nisso, você experimenta isso, como o Jonathan estava dizendo, você prova e você vê, esse vinho começa a fluir. Isso é tão poderoso, não é?
que mais nada no mundo pode quebrar esse teu descanso e deleite em Deus. E por fim, como nós recebemos isso? Você tem que admitir que você está fora. Esse vinho, você viu aqui duas coisas. Você vai ter que admitir que você não tem nada, e depois você vai ter que tomar todo o crédito. É estranho isso, mas é assim. Jesus só faz o vinho, esse vinho que nós estávamos falando aqui agora, que Jonathan estava dizendo, ser a verdade, essa nova percepção sensorial do novo coração. Quando você diz, olha, não tem vinho nenhum, acabou, tem festa, minha vida não tem nada, só quando você chega nesse lugar, quando você é levado pelo Espírito Santo, e é assim que você sabe que você se tornou cristão, você chegou a esse ponto assim. Você não disse que tem, não, tá, eu estou ali, tem um fundo assim para mim, de coisas na vida que ainda me dão uma base para viver. Não, você chegou no zero. É assim que ele traz o vinho. Você não tem nada. Em segundo lugar, você vê essa imagem maravilhosa do Evangelho, você fica com todo o crédito, entre aspas. Esse noivo aqui da história é estúpido, é desorganizado, a festa ia durar tantos dias e é óbvio que ele não tinha vinho suficiente, e Jesus fez um sinal miraculoso. Jesus transformou a água em vinho, mas quem recebeu todo o crédito? O mestre Sala chamou quem? Disse, chamou o noivo e disse, você faz uma festa e todo mundo dá primeiro o melhor vinho, mas você deixou esse vinho maravilhoso para o final, você é o cara. Por que você fez isso? Esse vinho maravilhoso. Você vê, é assim, Jesus faz tudo, mas nós somos considerados justos, nós somos considerados puros, nós somos purificados, mas quem fez foi tudo Ele, nós não fizemos nada. Essas duas coisas, você recebe o crédito da sua justiça, você recebe o crédito da sua santidade. Ele é feito para você sabedoria, justiça, santificação da parte de Deus. Ele fez tudo, mas você está recebendo todo o crédito. Deus declara justo, mas você sabe, justo foi Ele, eu não fui justo. Puro, mas Ele fez isso. Santo, digno, sem mácula, sem ruga, lindo, você sabe, nada disso. Isso é tudo crédito que eu estou recebendo, tudo foi Ele. Agora, isso não é suficiente, queridos. Eu podia fazer várias aplicações, mas nós vamos acabar o culto. Primeiro, você pode ver que não há nada pequeno demais para que esse Deus infinito não esteja envolvido. A grandeza infinita de Deus não é só porque as coisas grandes não são grandes para Ele, é que as coisas pequenas também não são pequenas para Deus. Tudo faz parte daquilo que Deus controla tudo. A Bíblia diz, não cai um fio do cabelo de vocês que sem o conhecimento do meu Pai. Quem se importa com isso? Vamos ser sinceros, quem se importa? Só o cara que está ficando careca talvez que se importe de um fio de cabelo cair da sua cabeça. Porque quem se importa? Quantos fios de cabelo caiu da sua cabeça hoje? Nem a gente se importa. Se caísse uma nota de R$50 do seu bolso, você se preocuparia. Mas quem se importa quantos fios de cabelo caiu da nossa cabeça? Mas a Bíblia diz, Deus diz, eu me importo. Você não se importa, mas eu me importo com coisas na sua vida que você não se importa. Eu me importo totalmente com a sua vida. Sua vida é totalmente importante para mim. Até aquilo que você acha uma ninharia, eu estou envolvido. Esse casamento aqui apontou para essas coisas grandiosas. A Maria veio com esse pedido normal, comum. Em segundo lugar, não vou nem falar em segundo lugar, porque não vai dar o tempo, e eu quero acabar exatamente na hora hoje. Muitos podem ficar com problemas quando a gente fala sobre todos os casamentos apontam para esse grande casamento final. Todo casamento foi feito para apontar para ele. E quando nós pensamos nesse grande casamento final, você pode ter dois sentimentos. Primeiro, alguns de vocês talvez queiram casar, ou talvez alguns nunca casem, ou nunca casaram, ou querem casar ainda.
Então não podem pensar nesse grande casamento, essa coisa maravilhosa, da maneira sem trazer uma certa tristeza. Em segundo lugar, essa ideia desse casamento maravilhoso. E os que são casados, alguns podem estar decepcionados com o seu casamento, ou então achar, não, o casamento é maravilhoso, mas não é essa coisa toda assim. Então isso aqui fala para todos nós, casados, não casados, que vão casar, que acham que o casamento não é tudo que devia ser, e que a ideia de um casamento maravilhoso no fim é dolorosa por causa dessas realidades da vida. O que está dizendo é o seguinte: eu estou te dando algo muito maior do que qualquer dor no mundo, um bálsamo, um remédio. Eu quero dizer que ninguém aqui nesta noite teve um casamento como esse, para o qual os casamentos apontam, para o qual João estava dizendo no final de Apocalipse. Ninguém teve. Nunca houve. O que nós descrevemos, o que a Bíblia descreve sobre as bodas do Cordeiro, sobre o último dia, nunca haverá um casamento como esse. E se você tomar o teu atual cônjuge para substituir Jesus, você vai botar sobre ele um peso que só vai te trazer infelicidade, porque esse casamento só foi feito para apontar para aquele casamento e para aquele noivo, para ele como a satisfação final do coração. Portanto, os que têm um casamento não podem botar sobre ele esse peso. Os que têm um casamento que não é tudo que devia ser, devem entender que nenhum casamento vai ser igual a esse no mundo. Os que nunca casaram devem entender que tudo isso é só para apontar para isso que todos nós temos. Isso relativiza a sua necessidade de casamento, e também relativiza a sua necessidade de casamento perfeito. O teu casamento não é perfeito. Nenhum casamento é exatamente como vai ser esse casamento. Esse casamento o casamento perfeito está esperando você. Você é como aquela pessoa que vive ansiosa para chegar aquele dia, o grande dia. Por isso que a igreja diz: Maranata, hora vem Jesus. Ela está na expectativa do casamento. E ela sabe que os seus casamentos só apontam para aquele. E esse é o propósito. Quem é casado não bota sobre o casamento um peso de razão, felicidade no casamento. E quem não é casado não pode achar que não experimentou algo que dá ao homem a completude, porque todas essas coisas foram feitas só para apontar para o casamento. E nem o casamento que a gente experimenta ou não experimenta de fato tem a capacidade de entregar nenhuma dessas coisas. E você então vai ter uma alegria nessa expectativa, por causa disso que você está provando. Certa vez alguém estava para ser nomeado para um cargo na igreja, numa igreja, e alguém disse assim: olha, eu acho que essa pessoa não é adequado porque ele não é suficientemente alegre. E a gente pensou assim: puxa, mas para alguém ocupar o cargo, o nível de alegria é importante? Eu só pensei nisso, a gente só pensa nisso porque a gente não entende o que é o Evangelho. Quando a gente entende, hoje, isso é totalmente... Jesus Cristo sentou lá naquele casamento aquele dia e ele sorveu de tristeza, porque ele estava pensando na sua hora. Ele sabia que aquele casamento só apontava para o dele, mas o casamento dele precisava que ele tomasse do cálice. Então ele estava no meio da alegria do casamento, mas ele sentiu aquela tristeza para que um dia nós tomássemos o cálice da alegria. E porque ele sentou naquele casamento, e porque ele, no meio da alegria, sentiu a tristeza que antecedia a sua hora, nós podemos, na tristeza, sentir a alegria que antecede o casamento. Por causa disso, ele sentou-se no meio da alegria
em tristeza pela hora que se aproximava, e agora você pode sentar no meio da tristeza, cheio de alegria pelo que se aproxima. Em outras palavras, se você pensar sobre o que você tem, se você pensar sobre o que ele fez, se você pensar na sensação, na recepção, em como serão as bodas, em como ele já tomou o cálice, em como Paulo já disse, como ele não nos dará com ele todas as coisas, se ele já fez isso, se ele já fez o horror, se ele teve o inferno dos infernos, o inferno que o mundo todo junto não vai ter, nunca ninguém vai experimentar o inferno que ele experimentou. Então, se uma criança tem um brinquedo e você dá um brinquedo a ela, mas ela quer abrir, ela quer jogar, ela quer brincar, e você diz, não, só depois da festa, e ela começa a chorar, a fazer alguma coisa, você diz, olha, por favor, você não consegue ver a coisa maravilhosa que você tem aqui, você não pode esperar até lá. Então, a minha sugestão é que nós vivamos de tal maneira que as pessoas vejam que nós estamos indo para as bodas do Cordeiro, sabe? Que você seja uma pessoa que, quando as pessoas olhem para você, elas percebam a coisa maravilhosa que você tem. É por isso que Pedro disse que aquelas pessoas sofrendo tinham uma alegria indizível e cheia de glória. Era por causa disso. É porque eles tinham isso em mente. Eles tinham provado dessa realidade. E eles ansiavam pelas bodas do Cordeiro. Então, as pessoas perguntavam, qual é a razão da esperança que há em vocês? É isso. É por isso que nós somos assim. A minha sugestão para você é, se você não é uma pessoa que as pessoas olham e dizem, olha, essa é uma pessoa que ama a vida e vive uma expectativa feliz à sua frente. Se você é uma pessoa com quem alguém não quer sentar, pensa, eu não queria ficar um dia com essa pessoa aí, me divertir, ficar com ela, passar um dia divertido com ela, tem alguma coisa errada. Eu, quando vejo a maior parte dos pregadores que até criticam o que é errado, mas falam sobre santidade, a sensação que eu tenho, eu nunca queria ficar junto com esse cara, passar um dia com ele, deve ser chatice, deve ser horrível. Se não é uma nota de alegria, de festa que controla a sua vida, olhe para a glória, no meio de tudo que aconteceu nessa vida, para a glória que está diante de você, como a noiva de Cristo. Ele, naquele dia, no meio da alegria, olhou para esse casamento, mas ele viu a sua hora. Mas a Bíblia diz que, apesar disso, pela alegria que lhe estava proposta, ele suportou, ele chorou, ele suou sangue, mas ele teve um inferno que ninguém nunca vai ter. Agora, se você não só crê nisso, se você provou isso, como Jonathan Edwards diz, você vai viver uma vida de gozo, de alegria, de santa expectativa, e nada nesse mundo pode abalar Cristo em nós, a esperança da glória. Vamos ficar de pé, vamos orar. Quando tudo dito foi, só uma coisa que importa, na verdade eu sempre viver, dedicar-me só a ti. Quando tudo dito foi, todos meus tesouros são nada, só o que fiz por eu amar a ti vai durar para sempre. Tua graça não tem fim, minhas fraquezas não